Fala, rapaziada do Conduta Militar. Hoje é um dia muito especial. Vamos falar aqui com o Daniel, nosso aluno, que amassou a prova da ESA nesse ano de 2022. Acertou 45 e, pô, tá 300 e pouco a classificação, 400 e pouco, 410. 410. Vamos bater um papo com ele. Acertou 13 de 14 em matemática. Ele vai contar um pouquinho pra gente aqui. Então, Daniel, fala pra gente aí, cara. Se apresenta aí. Quantos anos você tem? Da onde que você é? Bom, fala aí, pessoal. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova da ESA na primeira tentativa e, ao mesmo tempo, na minha última tentativa por causa da minha idade. E estamos aí para responder aí o que vier. Eu cheguei em 2018, eu cheguei a me inscrever para a prova, mas eu nem fui fazer a prova porque eu não estudei. Assim, eu fiz que queria, mas não levei a sério e nem fui fazer a prova. Assim, os caras me botaram para fazer a prova em Realengo, eu falei, longe pra caramba da minha casa, não vou lá não. Aí eu não quis fazer. Aí passaram-se os anos e a maturidade chegou e acabou que em E tu chegou a entrar 2021, numa faculdade ou não? nada, não. Desde que eu saí do ensino médio para cá, eu não peguei caderno, não peguei livro, não estudava nada. Eu só trabalhava e vivia a minha vida mesmo. E o que que deu assim na tua cabeça de falar, cara, eu preciso mudar isso aqui, pô, eu quero tomar um rumo na vida. Eu sempre tive vontade da questão das Forças Armadas, eu sempre tive vontade, sempre achei muito maneiro, assim, é uma parada que é uma realização. E eu queria. Falei, só que eu nunca tive a disposição. Assim, eu sempre tive essa vontade, mas nunca tive a disposição de fato, estudar para chegar até o final da parada. Aí foi onde, em 2021, eu consegui ter essa força aí e a cabeça também, na verdade. Foi o momento certo. Então você não era aquele melhor aluno, né? Aquele cara mediano, né? Não, assim, era o cara 7 ali, passava A gente, raspando, pegava uma recuperação. a gente falou com o Pedro agora há pouco, ele falou a mesma coisa. Ele falou, pô, mestre, eu era o mediano, não era aquele cara que tirava notão, mas eu safava ali no dia anterior, eu consegui ir bem na prova, né? É, porque é bem fácil também. A escola é um negócio que o nível da escola é bem fácil. Então, às vezes, o cara é muito bom na escola, mas mesmo assim ele não é tão bom Mas assim. como nível da escola, você também não se sentia preparado para passar na ESA, né? E nem de perto, nem de perto. Passei muito longe. Cara, então, aí agora já vai entrar numa parada que me chama muita atenção. Como é que você passou? Como é que tu adaptou a tua rotina? Eu acho que isso aqui é muito importante, porque tem muita gente aí que vai ver esse vídeo, que trabalha, que tem que trabalhar, mas quer estudar. Como é que era a tua rotina, cara? O que que você fazia para continuar trabalhando e ter foco nos estudos para passar na ESA e não só passar, você passou muito bem. Pô, tu acertou 45 de 50. Como é que você fazia? Então, eu trabalho o dia todo, né? Trabalho pego a parte da manhã, aí tem uma pausa ali mais ou menos na hora do almoço, ali, umas 11h30, meio-dia, e depois volto um pouquinho na parte da tarde ali, 1h30, 2 horas, para poder fazer a parte da tarde. E largava às 5 horas da tarde. Eu nunca fui de muito acordar, assim, eu acordava, ia pro trabalho direto, não acordava mais cedo para estudar, nada do tipo, só acordava na hora do trabalho mesmo, ia trabalhar. E perto da hora do almoço, na hora que eu tinha de almoço, eu comia muito rápido, eu sempre almoço muito rápido, e ficava estudando. Então, assim, na hora do almoço eu conseguia fazer 1h30, 2 horas de estudo ali na hora do almoço. Aí, quando eu chegava do trabalho às 5, eu pegava das 5 até mais ou menos 9h30 da noite, estudando direto. E Então fui aí adaptando. tu bota aí, tu consegue estudar umas 6, 7 horas por dia, mesmo trabalhando, mais Conseguia. ou menos. Normalmente 5 era bem certo, porque tem sempre os imprevistos, né? Mas 5 era bem certo e às vezes passava um pouquinho disso. E tinha a minha folga também, que é dia de terça-feira. Então eu tinha folga no meio da semana e esse dia eu pegava e E era final de 8 semana? horas. Tu estudava ou não? Final de semana tu dá uma relaxada? Cara, o final de semana, aí era o que acontecia. Como eu pegava bastante durante a semana, chegava na sexta-feira eu já diminuía um pouco, aí eu parava umas 7 horas da noite, mais ou menos, na sexta-feira. Aí ia ver minha namorada e tal. No sábado também. Eu estudava, assim, eu estudava todo dia. Eu estudava todo dia. Mas no final de semana eu dava uma diminuída, assim. E no final de semana eu fazia 4 horas, 3 por dia, assim. Cara, então olha só, para você que tá vendo esse vídeo aí, ó, que tá em dúvida, pô, será que eu consigo estudar e trabalhar? Pô, o Daniel é a prova disso, prova viva aqui, ó. E dá para passar muito bem. Foi sofrido, mas valeu a pena, né, Daniel? Com certeza. Foi um ano de muito trabalho, assim, foi um ano atípico, né? Eu nunca tinha passado por isso. Mas é muito, muito, como é que é a palavra?
é recompensador, Gratificante? gratificante, é muito gratificante, assim, quando você chega, principalmente, assim, pouco antes da prova, eu estava vendo, assim, os desempenhos de simulado, as questões, eu comentei até com o Pedro na época, que, assim, que a gente estava num nível muito bom e que aquilo era fruto de trabalho de todo um ano, assim, o momento era aquele ali, é muito bom, assim, muito bom. Isso antes mesmo de fazer a prova. E depois que você faz a prova, que você tira aquele peso do teu ombro, é surreal. Cara, eu lembro que teve uma mentoria que nós fizemos e que a gente teve um aluno que me perguntou, né? Você estava participando, o aluno perguntou assim, tu deve lembrar disso também, que ele falou assim, ah, pô, é meu último ano, ou, ah, eu tô com medo de não passar, alguma coisa desse tipo. E aí você falou que era o teu último ano também. Uhum. Isso foi antes da prova. E você falou assim, cara, eu tô estudando e tal, não sei o quê, mas se eu não passar, Deus tem outras coisas para mim, a vida segue, eu vou fazer outras coisas. E ali, cara, eu falei, pô, esse moleque vai passar, cara. Porque você já tava com a mentalidade de quem vai passar, de quem vai vencer. Pô, tô fazendo o meu melhor, tô fazendo a minha parte, mas se não for, eu tenho outros caminhos, eu posso fazer outras coisas. Porque às vezes tem gente que durante essa preparação, no último ano, e eu queria que você desse um conselho pro pessoal. Como é que lida, cara, com essa situação? Pô, é meu último ano. Como é que o psicológico funciona? O que que você faz? Assim, a questão até você chegar no dia de prova tem todo um processo. Então, assim, você não chega no dia de prova totalmente no escuro de como está o seu desempenho. Pelo menos eu vi assim. Por exemplo, quando eu cheguei no meu dia de prova, eu estava muito consciente de que os meus resultados, até então, estavam muito consistentes, assim, era muito consistente. Eu fiz a prova da EA, né, em junho, como um teste, e vinha fazendo simulado igual louco, assim, era simulado toda semana, ou simulado, o máximo de simulado que eu conseguia fazer. Então, assim, depois que eu olhei para tudo isso, eu falei, cara, os resultados que eu estou tendo aqui, nada diz para mim que eu não tenho condições de passar. Então, assim, isso me tranquilizou mais ou menos, né? Porque o candidato está sempre muito, muito nervoso. Não vou dizer que na hora da prova eu não estava um pouco nervoso, é natural. Mas, assim, não estava aquela coisa de ansiedade fora de controle, algo incontrolável. Estava bem sério, Então assim, você bem. foi pegando confiança conforme você ia estudando e o resultado ia aparecendo. Justamente. Dia após dia, melhorando e vendo isso. E na prova, cara? Qual foi a matéria que você começou? Como é que foi assim? Cara, eu comecei por essa matéria. Como é que foi A a sua estratégia de estratégia? A prova, sua estratégia de prova? eu acostumei a começar por português, a matéria de humanos. Fazia pegava uma parte de português, aí pegava uma parte de história e geografia, aí emendava inglês, fazia inglês numa pancada só, as 10 de inglês direto. Aí depois eu voltava e fazia um pouquinho de matemática. Matemática sempre era a minha última matéria e eu tinha que terminar a prova com matemática. Porque eu tinha na minha cabeça que, assim, quando eu fazia matemática, se eu terminasse a prova de matemática, a cabeça desligava. Eu não tinha atenção nas outras matérias. Então, assim, eu tinha que fazer a prova, adiantar um pouquinho de matemática e no final da prova eu voltava e terminava o que faltava de matemática. E Mas sempre, você mas treinou sempre isso acabava durante em o ano? matemática. Fiz. Você treinou durante os simulados essa estratégia? Justamente. Fazia sempre durante os simulados essa estratégia de, no final da prova, eu terminar com matemática para fechar com tudo e acabar a prova. E os seus primeiros simulados, cara? Tu já amassava, já mandava muito bem? Como é que eram os primeiros simulados aí? O primeiro simulado, em matemática, eu tirei 3 acertos das 3? 14, das 14 questões. Isso na matéria de matemática. Nas outras matérias, em português, geografia e história, eu estava um pouco mais adiantado, consegui desenrolar bem. Meu primeiro simulado eu fiz mais ou menos em outubro. Comecei em agosto, em outubro eu fiz o primeiro simulado. O total de acertos foi 26, eu lembro até hoje. 26 e Aí, 50 ali. de 50. Na metade, mais uma questão. Mas matemática eu lembro que foram só 3. E, cara, e como que você lidou com esse primeiro simulado, com esse resultado? Porque tem muita gente, Daniel, que começa a estudar, aí faz um simulado ou tem medo de fazer, e quando vê o resultado quer desistir, acha que tá tudo errado. Como é que tu lidou com isso, cara? Eu acho que, assim, eu lidei como se fosse uma motivação, na verdade. Porque eu sempre fui muito competitivo, assim. Aliás, até hoje eu sou muito competitivo. A questão dos rankings, de tudo, eu queria estar sempre lá, eu queria estar... Então, assim, eu via todo simulado como cada vez mais, pô, no próximo eu quero estar melhor que esse, no próximo eu quero estar melhor que esse.
E também a falta e tirar um pouco da cobrança do meu peito, porque eu tinha 2 meses de estudo quando fiz o primeiro. O meu estado de matemática não tinha nem um terço dele completo. Então, eu não tinha por que me cobrar de eu ter tirado 3, porque eu não tinha visto uma boa parte do que estava naquele simulado. E as outras matérias, eu fui bem porque eu tinha visto bastante coisa até então. Então, eu consegui desenrolar ali. Então, assim, eu tirei a cobrança e eu vinha sempre como uma motivação. Te Poxa, no próximo eu motivava. quero... no próximo eu quero estar melhor, no próximo eu quero estar melhor. E era isso. Gostava muito de ranking. Ranking era a coisa que eu mais gostava. Essa Pô, camisa aqui, ó, mostra aí, Daniel. A camisa que o Daniel tá usando porque ele foi o 01 no nosso simulado aí. isso. Participou do ranking algumas vezes, né? Algumas Pô, era 01, 02, 01, você e 02, o Pedro, cara, vocês, porra, 01. são sensacionais, cara. E valeu a pena todo o esforço, né? Vai estar Claro, aí claro. ano que vem no período básico. Vai, porra, vai ser sargento. Tu pretende fazer depois PF ou PRF ou não? Quer seguir Acho carreira? que, rapaz, um dia de cada vez. No momento, o meu foco é assim, eu tô com a cabeça no básico, eu tô com a cabeça em me preparar, fazer meu TAF. Cara, Posteriormente, a e uma gente vê. outra pergunta aí que é maneiro também. A gente recebe muita mensagem aqui, Daniel, no nosso dia a dia. Ah, pô, meu pai não me apoia, minha namorada não me apoia, meu amigo não me apoia, minha mãe não me apoia. Cara, como é que era esse apoio? Você tinha apoio das pessoas próximas, de amigo? Como é que era essa parada? Ou não? Era você por você? E se você não tinha esse apoio, isso desmotivava você? Como é que funcionava? Tu tinha alguém que estudava junto com Olha, você? não, de início eu comecei sozinho. O conduto eu entrei em janeiro, né? Foi a primeira turma que se abriu. Quando comecei a estudar, eu comecei sozinho e o apoio que eu tinha era minha namorada me apoiou. Tanto que antes de eu comprar o curso, o primeiro curso que eu comprei, eu cheguei com ela e conversei: olha, expliquei como é que era a formação, que eu ia passar um tempo fora e tal, perguntei para ela. E ela me deu apoio total, entendeu, assim, que eu estava um pouco ausente durante os períodos que eu estava estudando, etc. Isso aí foi tranquilo, perfeito. Quanto aos meus pais, assim, meus pais me apoiam. No geral, eles me apoiaram durante a preparação, se ofereceram para pagar material e tal. Não tive problema quanto a isso. E em questão de amizade, assim, eu não externei que eu estava estudando. Então, eu não postava em rede social, eu não ficava postando motivação, eu não ficava postando nada. Assim, para quem estava de fora, eu não estava estudando, Nem eu não sabia. estava fazendo nada, eu estava vivendo a minha vida normalmente. Quem sabia mesmo era minha namorada e os meus pais, apenas. Eu te perguntei, cara, porque tem sempre aquela galera que fala pra todo mundo, fala pra toda a família e tem sempre aquele tio chato. Pô, mas tu tá estudando há tanto tempo, tu ainda não passou? E quando vai ser aquela prova? Então você, tipo, tu guardou isso pra você, só pra teus pais ali, tua namorada e essas pessoas próximas te apoiaram, né? Sim, assim, a partir do momento que a pessoa está externando e está publicando, ela está sujeita a receber de volta o feedback de quem está em volta. E assim, nem todo feedback vai ser positivo para você. Às vezes a pessoa nem está na pior das intenções, mas é É. aquilo, né? A tua cabeça já tá, assim, a cabeça do cara quando ele está estudando já está um pouco pesada. Então, assim, a última coisa que tu precisa, de repente, é um comentário para te dar uma alfinetada. Então, pô, quanto menos os outros souber, eu tenho para mim que até hoje é o melhor dos Eu caminhos. concordo, eu concordo. E, cara, pra gente poder finalizar, já estamos acabando já. Cara, tu acertou 13 de 14 em matemática. Aí tu me falou que no primeiro simulado tu acertou 3. E aí na prova Isso. lá tu foi crescendo e tal, acertou 13 de 14. Matemática a gente sabe que é o maior terror. A maioria, hoje são dois na verdade. Matemática e inglês. Inglês a galera também tá com bastante dificuldade. O que que tu tem a falar? Como é que tu estudava matemática, cara? Para a galera aí. Pô, você tinha dificuldade, tu não tinha facilidade. Como é que tu saiu de 3 acertos no simulado para o 01 do simulado para 13 de 14 na prova da ESA até ser aprovado? Como é que tu chegou nesse resultado? E é Bom, possível primeiro, qualquer pessoa chegar lá? eu acredito que sim. Acredito que sim. Sim, primeiramente a paciência, né? Acima de tudo, assim, não adianta o cara começar a estudar em março e ele querer ir para setembro ele tá excelente. Eu acho que a questão foi o tempo. Eu separei um ano para estudar, então foi um tempo que eu julguei bom. Assim, eu falei, não, nesse um ano eu consigo. E, e a questão, assim, pô, meu estudo era baseado na videoaula, em exercício. Era muita questão, muito exercício, era olhar livro. Eu tive uma sorte que minha mãe tinha os livros aqui, que ela comprou no sebo muitos anos atrás, então eu usei muito livro.
Aí eu fazia muito exercício de livro e era isso, basicamente. Assim, nada fora do comum, assim. Eu fui bem comum, assim, a minha preparação foi bem comum, nada extraordinário. O pessoal acha que às vezes para passar nas provas assim tem que ser extremamente inteligente, tem que inventar muita coisa, mas eu sempre falo que arroz com feijão não tem espinha, é o básico que dá Não certo. tem. Eu acho que o pessoal quer muito bizu, quer muita coisa, quer muito caminho, É quer muito muito atalho, né? atalho. Ah, compra o curso de matemática porque o curso acha que vai dar menos coisa, vai ser o caminho direto para. E não é Então, assim. assim, não é. Tu vai ter que ver o edital de todo jeito, tu vai ter que desenrolar o edital de todo jeito, tu tem que estar preparado para qualquer coisa que aconteça. Cara, é uma parada que eu falei com o Pedro e que você também fez isso, cara. Vocês estavam sempre ali no top 3 do simulado, mas vocês não deixavam de participar daquele plantão de dúvidas que tinha toda quinta-feira, né, para vocês tirarem a dúvida. Sim. E aí, cara, a minha pergunta é o seguinte: você às vezes nem tinha necessidade de estar ali, porque você já tinha um nível maneiro. E ali, às vezes, surgiam dúvidas de outros alunos que eram dúvidas um pouco mais para o teu nível, elas estavam um pouco mais abaixo. E aí vem, cara, você teve humildade e pé no chão para estar ali, para falar, pô, eu quero aprender um pouco mais. Cara, da onde que veio isso? Tipo, foi natural? Você alguma vez falou, teve alguma vez nessa sua preparação que falou, ah, não, eu não vou estudar essa matéria porque eu já sei? Porque me chama a atenção, cara, essa humildade que você teve de estar Não, acho sempre ali. que, assim, sempre dá para aprender um pouco mais. Assim, sempre dá para aprender um pouco mais. Mesmo no nível que, assim, no final da preparação, que a gente estava, tanto eu como o Pedro, a gente estava no nível legal, mas sempre dava para aprender um pouco mais, sempre dava para ver, pô, o Borbas às vezes tirava uma outra sacada. Às vezes, mesmo, por exemplo, uma questão que ele colocava, e eu conseguia desenrolar as questões, mas e o Pedro também conseguia. Mas às vezes ele ia lá e explicava de um outro jeito, de uma outra forma de fazer, e isso te vai te dando várias cartadas, assim, para você ter na hora da prova. Porque, na verdade, a matemática é isso. Às vezes você tem uma caixa de ferramentas, você vê uma questão, você abre a caixa e vai ver, essa ferramenta aqui que eu vou usar para desenvolver essa questão. Então, era muito isso, assim. Pô, eu gostava muito de participar das coisas ao vivo, também por causa da questão do tempo. Às vezes ele botava a questão, tem esse tempo aqui para resolver. A gente, rápido para Tu é tentar competitivo, resolver. né, cara? Eu sou muito competitivo, muito. É uma das coisas que eu mais tenho, assim, de competição. Eu me achei muito, nessa questão de estudar, eu me achei muito por causa disso, porque me achei muito assim, de, pô, foi onde eu me encontrei nesse mundo, porque é muito maneiro de, pô, você competir, de estar sempre melhor, estar sempre tentando buscar alguma coisa, é E muito às bom. vezes a competição consigo mesmo, né, cara? Tipo, como eu tava um mês atrás, como eu tava ontem, como eu quero estar amanhã, como eu quero estar hoje. Isso é Sempre, sensacional, né, cara? sempre, melhorar sempre, buscar sempre a melhor, às vezes achar os colegas assim para tentar, pô, ficar disputando, o próximo simulado eu tô no primeiro, aí o cara vai te passa, era muito maneiro, ficava esperando sair o gabarito lá quinta-feira certinho Cara, para cravar a eu classificação. vou pegar esse gancho aí que tu tá falando com a rapaziada. E agora eu quero saber, tipo assim, cara, pô, eu e o Borbas, a gente tá aqui todo dia fazendo o melhor por vocês. Cara, qual foi o impacto que você acha que tanto as nossas aulas ali, como a plataforma que seja, e como os nossos alunos, como tu falou, você, o Pedro, a galera, teve assim nessa tua preparação? Tu acha que, pô, ajudou? Como é que foi, cara? Cara, foi uma virada de chave, assim, de janeiro para cá, assim, eu cresci muito, justamente por causa disso, por causa de estar junto com o pessoal, por causa das aulas, assim, a quantidade de exercícios que tinha na plataforma também para fazer, que era bastante coisa, então, assim, tinha sempre coisa para fazer, eu nunca estava ocioso, nunca estava, pô, o que é que eu vou fazer hoje? Procurando material avulso por aí, eu estava sempre, não, tem a lista dali, tem que revisar tal coisa, e tinha sempre lá, e, pô, a questão de estar com a galera era assim, mesmo às vezes, estando com o pessoal que estava um pouco atrás no edital, estava vendo matéria mais inicial, mas, pô, eu estava sempre ali para ajudar alguém, então, assim, aprendia duas vezes, eu aprendi ensinando um cara, aprendia fazendo questão, isso era muito foda. Cara, eu lembro que um professor uma vez, ele me falou pra mim, isso em 2013, 2014, ele falou assim, Igor, quem ensina aprende duas vezes. E eu nunca me esqueci dessa frase, cara. Quando você está ensinando outra pessoa, pô, tu tá fixando mais a matéria, tu tá relembrando, tá revisando. Então, ó, pô, tu falou isso aí, só me veio a cabeça e o teu resultado não poderia ser diferente, cara. Então, pô, parabéns mesmo.